o nosso golpe homeopático, né, que o Bolsonaro está planejando, tá certo? Foi muito bem definido pelo Marco Antônio Villa, né, o golpe homeopático. Aos poucos ele está quebrando aí as instituições, tá certo? Se vocês lembrarem, lá em 2018, o Bananinha, né, já tinha dito, né, que eram necessários um cabo e um soldado para fechar o STF. Estão lembrados dessa conversa? O pai dele, a semana passada, não precisou de cabo nem soldado. Com uma caneta Bic, né, ele conseguiu realizar essa bravata, né, concedendo o indulto da graça, eu não sei, a graça não humorística, mas jurídica, tá certo? E o Bolsonaro, com isso, deu um puta nó no Supremo. Vocês concordam? Ele deu um nó no Supremo Tribunal Federal, né? Ao mesmo tempo, despertou aí o Congresso para se defender. Vocês vejam hoje o que aconteceu no Congresso, tá certo? Ele deixou até o Lula meio embasbacado. O Lula não se pronunciou até ontem, quando fez aquela entrevista coletiva, né? E com isso o Bolsonaro conseguiu o que ele queria, pautar a imprensa. Né? A imprensa foi pautada em cima desse assunto a semana inteira, falando sobre o tal do indulto, o tal da graça e não sei o quê. Tá certo? É como se a gente tivesse hipoteticamente, né, num espetáculo circense e o Bolsonaro num show de hipnotismo, né, ao invés de ele hipnotizar a plateia, ele conseguiu hipnotizar o Brasil para continuar propagando aquelas loucuras dele. E aí vocês vejam, o que aconteceu? Tivemos 4 ações, né, no STF para questionar o indulto. Caiu como relatora a Rosa Weber. E a Rosa Weber, o que ela fez? Ela concedeu ao presidente 10 dias para ele responder, né? Por que ele deu esse indulto, explicar a tal das. Ele deu 10 dias, né? Para explicar essa benesse, né? Tão inexplicável. Na verdade, gente, esse prazo aí de 10 dias não foi para o Bolsonaro, foi para o próprio Supremo, né, decidir como é que ele vai lidar com o Bolsonaro, os militares golpistas de plantão, incluindo aí o ministro da Defesa, que no domingo soltou uma nota contra o Barroso completamente extemporânea, golpista, absurda, né? E ninguém comentou absolutamente nada, né? Então, dentro dessa linha, né, e se servindo dessa cartilha dos autocratas, dos extremistas de direita, e com o apoio desses milicos aí que estão se lambuzando com salários acima de 100 mil reais, Bolsonaro já armou o próximo bote dele. Ele disse lá em Ribeirão Preto, né, que ele vai descumprir a próxima decisão do Supremo sobre o marco temporal para terras indígenas. Aí, vocês vejam, dentro do Congresso, estão se articulando, e hoje foi o exemplo puro, colocaram o Bombadão lá como vice-presidente da CCJ, é um baita de um absurdo isso, é um afronto às instituições, né? Estão tirando um sarro da cara do povo, né? E o que o Bolsonaro conseguiu com isso? Tirar o foco, né, do assalto ao Ministério da Educação, tá certo? Tirou o foco da questão da inflação, que hoje saiu a primeira prévia, a prévia de 15 dias de abril, dando a maior índice de inflação dos últimos 27 anos, né? Nunca teve uma inflação tão alta desde abril de 95, tá certo? E ele conseguiu, né, com isso, desviar o foco. E ainda o PL ainda publicou lá uma pesquisa eleitoral apontando um crescimento, né, do Bolsonaro. Tudo isso que está acontecendo enlouqueceu o Bolsonaro, né? Ele está enlouquecido, né? E com isso ele esquece, né? A inflação, o desemprego, a economia aos trancos e barrancos, né? E nós temos aí, gente, 5 meses agora pela frente para decidir se a gente vai continuar no hospício que nós estamos, tá certo? Ou nós vamos mudar de manicômio. Não temos uma solução muito grande. Vocês vejam, somente ontem o Lula se posicionou
dizendo que o tal do indulto da graça aí era um ato insano do Bolsonaro. Mas também vocês viram grandes repercussões nos jornais? Não, ninguém viu. A cada dia que está passando, um pedacinho da nossa democracia vai se corroendo. Uma democracia jovem, né? A gente não tem uma formação democrata no país, tá certo? Então, em continuidade ao nosso assunto, nas dicas culturais aí, eu vou sugerir um livro que chama Como as Democracias Morrem, para que vocês tenham uma ideia do que está sendo feito aqui hoje no país. Era isso que eu queria colocar para vocês muito rapidamente e eu gostaria de ouvir a opinião de todos. Aí. Vamos começar pelo Júlio. Não, eu não tenho, eu concordo com você, com tudo que você falou. A gente já fez uma introdução com esse mesmo teor, nessa mesma linha, né? Eu só queria ressaltar, dentro da própria extrema esquerda, as diferenças de comportamento, né? A gente teve recentemente a eleição da França aí. A gente sabe que a Le Pen é uma ferrenha defensora do totalitarismo de modo geral, vamos dizer assim, né? Da Hungria, de outros países da Europa, ela quer se alinhar nessa direção, tem uma política completamente divergente, né, do Macron em relação à União Europeia, em relação à imigração, tudo isso, mas em nenhum momento, Marcelo e Jean, em nenhum momento eu vi nenhum discurso dela afrontando as instituições francesas. Em nenhum momento eu vi elas falando alguma coisa contra o processo eleitoral francês, que lá é um sistema híbrido, né? Parte é eletrônico, parte é no papel, e é o Ministério do Interior, se não me engano, que cuida das eleições, né? Em nenhum momento houve nenhuma afronta ao Estado de Direito. Ela, sim, ela, apesar das ideias dela, que ela, numa democracia ela tem o direito de defender, ela está jogando daquele jeito que o Bolsonaro fala sempre. Ela joga dentro das quatro linhas, sabe? Ela está preparada para o jogo democrático, apesar de ser uma extremista. E aqui não. Aqui cada dia é uma afronta, sabe? A semana passada, acho que no interior, naquela feira agrícola que teve em Ribeirão Preto, se não me engano, ele me sai com aquela frase magnífica, né? Que um povo armado nunca será escravizado. Você quer um sinal mais claro para um levante popular do que isso? A gente sabendo o número de armas, quer dizer, a gente não sabendo, né, porque ninguém tem mais controle sobre isso, o número de armas que está por aí, basta uma palavra de ordem desse maluco para botar fogo no país, É. sabe? Então, voltamos ao que você disse, e eu vou repetir sem problema nenhum o que eu falei agora há pouco. É preciso que as instituições comecem a tomar posição. Eu acho que é até razoável, nesse primeiro momento, o Supremo não afrontar o presidente, talvez jogar um balde de água fria, alguma coisa, mas como você falou, tem militar aí que está doidinho para pegar aquele tanque que é bom para mosquito da dengue, né? Aquele que faz bastante fumaça, e ir para a rua, sabe? Você falou da nota do Barroso comentada pelo ministro da Defesa. Ele não. Eu li a nota, eu achei uma nota, sinceramente, não sei vocês, mas eu achei aquela nota elogiosa ao Exército até. Sabe? Será que está faltando interpretação de texto? Eu não vi nenhuma afronta naquela nota, me desculpe. Sabe? Na nota, não, na entrevista do Barroso, né? Para os estudantes brasileiros lá na Alemanha. Então é isso. Como dizem os escoteiros, né, a gente tem que estar sempre alerta aí, não podemos baixar a guarda em momento nenhum, e a gente tem sim que se preparar para o pior. Sim.
Bom, eu, na linha da minha pauta de hoje, eu digo que a gente precisa realmente tentar enxergar o cenário além de toda essa espuma que foi levantada e que está sendo levantada. A gente, assim, não tem que perder de vista, tem que, né, não perder de vista que essas polêmicas são fabricadas, né? Apesar da maioria entrar aí na empolgação, que elas não são nada mais do que estratégia eleitoral. Bom, uma democracia saudável, né, juízes só falariam nos autos. Né? Executivo e legislativo estariam concentrados nos nossos grandes flagelos, que é a inflação, que você acabou de citar, o desemprego, e uma economia em que a miséria e a pobreza estão avançando a olhos vistos. E, claro, né, militares só falariam para suas tropas também. Mas o sistema político brasileiro está transformado em um lamaçal. Né? A gente está às vésperas das eleições, praticamente, a gente não sabe quais são as propostas dos pré-candidatos aí, muito menos os que estão à frente das pesquisas aí. O nosso mandatário, né, e os seus asseclas, a todo momento falam em fraude do sistema de votação, que está aí há mais de 25 anos, mas também não apresentam nenhuma prova, e volta e meia ameaça não reconhecer o resultado oficial do pleito. Você vê, o Barroso até, o que originou, eu fiquei sabendo que originou a fala do Barroso, que foi que o presidente vazou documentos da Justiça Eleitoral que estavam sob segredo de justiça, né? Agora ele fica desafiando os ministros do STF e do TSE, que, na minha opinião, precisam parar de ficar mordendo as iscas do Bolsonaro, né? E também parar de ficar buscando exposição, ou seja, né, parar de tocar tambor para doido dançar, e uma parte dos militares que querem transformar as Forças Armadas num quarto poder, aí, seria o poder moderador, aí. Obviamente patrocinados pelo Executivo. E, por fim, o Congresso, que está sambando miudinho, como a gente diz, né, porque está confortável, né, tem o controle do cofre, né, que foi entregue pelo Bolsonaro, mas eu estou com vocês, eu acho que a gente está assistindo o ensaio para o golpe.